Filho de Umbanda, meu pai é a Santa Cruz. A Umbanda é força, a Umbanda é alegria, a Umbanda é luz que espalha a caridade. Oi, Pai de força, Jesus de Nazaré. Oi, Pai de força, puxa para trabalhar. Pois todos sabem que a Umbanda tem lugar, mas tem lugar serviço do lugar. A Umbanda, ela surgiu de verdade no Brasil. Ela já existia, né? Já vinha de tempos bem remotos do início do Brasil colônia, mas ela surgiu como religião dentro do Brasil em 1908, com o Zé Fernandino de Moraes, no estado do Rio, né? E na época só havia a espiritualidade, na parte espiritual só havia os kardecistas, né? De Allan Kardec, e se sentiu a necessidade de algo mais, porque no Espiritismo segundo Allan Kardec, muitas das vezes não é ótimo, não querendo deixar a fé de forma nenhuma, tanto é que a Umbanda assimilou parte da cultura kardecista. Hoje nós temos a parte kardecista. Estudamos o kardecismo também, né? Os bons umbandistas todos estudam, conhecem do kardecismo. Então, só que na época se sentiu a necessidade de aproximação com as pessoas mais carentes, mais pobres, mais necessitadas, que não tinham esse acesso a doutores, a médicos, a essa classe social que era... O kardecismo era para a classe social mais alta. E o pessoal mais de baixo, mais pobres, mais carentes, não tinham esse acesso. Então o Zélio, na época, começou, a mediunidade dele aflorou de outra forma. Ele era kardecista, mas aflorou de outra forma. Um dia ele chega dentro de uma casa espírita, no estado do Rio, e lá incorporou uma entidade chamada Caboclo Sete Encruzilhadas. E foi esse caboclo que naquele dia fundou a Umbanda como religião dentro do Brasil. A Umbanda hoje é a religião totalmente brasileira. Ela é totalmente brasileira. Ela juntou, né, a Umbanda, que é a união das bandas, de todas as bandas. Mas ela sincretizou, assimilou mais a fé afro, né, a parte do candomblé, né, africano, o catolicismo e o kardecismo. E essa é a origem da Umbanda. Ela tem 3 fundamentos, que é o catolicismo, o kardecismo. Por isso hoje você vê muita mistura. Você chega num templo umbandista, você vê imagens católicas em cima do PG, vê quadros de santos católicos, preces católicas, preces espíritas kardecistas, e vê muito também os engorossis, né? As orações iorubás. Então juntou tudo. E hoje a Umbanda foi criada para praticar a caridade. Umbanda é fé, amor, esperança e caridade. São os conceitos da Umbanda. Eu falo com alegria, com muita alegria, quando eu falo de Umbanda, porque é a fé que bateu em mim ainda menino, ainda criança. E eu tenho muito amor com as entidades que me incorporam na Umbanda, como os pretos velhos, os caboclos. E foi justamente um caboclo que fundou a Umbanda, para aproximar desse povo carente, desse povo mais pobre, mais necessitado. Na antiguidade, né, no tempo mais remoto, dentro do Brasil, havia vários hospícios. A maioria tratava das pessoas como se fossem problemas mentais, e na verdade não eram. Na verdade eram problemas espirituais, mas que não eram tratados, muitas das vezes, da forma que deveria ser tratado. Nos dias de hoje, a Umbanda ela cresceu muito, ela hoje aumentou, que na época era um único terreiro, hoje já vários, para o país inteiro espalhado. E a Umbanda ela tem uma facilidade de modificar
de região para região, de bairro para bairro. Você vai num terreiro de Umbanda, você assiste uma gira de um terreiro de Umbanda aqui, você sai daqui e vai num bairro ao lado e assiste outra gira e vê o ritual um pouco diferente, ou algo a mais ou algo a menos. Mas porque ela tem essa facilidade de assimilar a cultura das pessoas, a cultura do local, do lugar, da região. Então a Umbanda no estado do Rio se pratica de uma forma, dentro dos mesmos conceitos, mas se pratica um pouco diferente lá para o lado da Bahia, de forma diferente, se bem que lá, o que manda mais lá é o candomblé, né? Mas mesmo dentro de Minas, há pontos diferentes sobre a Umbanda, dependendo da região. A Umbanda assimila muito a cultura das pessoas, justamente para aproximar essas pessoas, para ter mais facilidade de ajudar, de aconselhar, de trabalhar as pessoas espiritualmente. Quando eu entro dentro dessa casa, quando eu ponho o pé daquela porta para dentro, eu costumo falar com eles, com os filhos da casa, que não sou eu mais, sabe? Que o Valnei físico, o chefe da casa, o pai, o esposo, sabe? Ele ficou lá fora. Ele deu passagem, ele deu entrada para o Valnei, que é um chefe de terreiro, que é o pai espiritual de 21 filhos, que entra dentro da casa com a única intenção de ajudar, de fazer a caridade, de pregar a fé que ele acredita. Essa que é o principal de um chefe de terreiro. É ele saber separar a sua vida pessoal. Não quero dizer com isso que a parte moral não importa de forma nenhuma. A parte moral é uma coisa muito importante para um sacerdote, para um chefe de terreiro. A parte moral é muito importante, mas entendendo que somos seres humanos, que falhamos, que erramos, mas que reconhecemos nossos erros, né? Se reconhecemos esses erros, tentamos mudar isso, tentamos melhorar, tentamos correr atrás para poder ver se algo modifica dentro da gente. E conforme o chefe de terreiro evolui os filhos também. Eles crescem, porque o que ele prega muda. Ele começa a mudar o pensamento dele, ele muda o que um filho... Porque, na verdade, ele é um ponto de referência dos filhos. Um chefe de terreiro, ele tem uma responsabilidade muito grande quanto ao terreiro, quanto à casa, quanto à religião que ele prega, quanto à fé. Não só um chefe de terreiro, né? Como todo, vamos dizer assim, sacerdote dentro de todas as religiões, né? Um chefe de terreiro, ele tem que ter a responsabilidade com as pessoas que o seguem, né? Com as pessoas da casa, com os filhos de terreiro. A responsabilidade dele de aconselhar, de ajudar, de procurar estar sempre por perto para poder ajudar nas necessidades, nas dúvidas que tem. Ensinar tudo do preceito, tudo que o médium tem que saber. Agora, o chefe de terreiro, a responsabilidade é maior com ele mesmo. Porque, além de ser chefe de terreiro, ele é um médium. E como médium, a evolução espiritual dele é contínua. Ela não para. O médium, ele nunca termina o seu desenvolvimento espiritual. Ele é eterno. Ele está sempre em evolução, sempre em desenvolvimento. E ele não pode esquecer disso. Porque no momento que o chefe de terreiro esquece da própria mediunidade, ele compromete a mediunidade dos demais, dos filhos da casa. Um sacerdote, um chefe de terreiro, ele é igual a todo mundo. Carne, osso, tem seus momentos de fraqueza, suas falhas, seus desejos, suas vontades, seus sonhos. Isso tudo é normal, como ser humano. E aí é que vem o problema. Que quando você tem dentro de uma casa 21 pessoas te seguindo, 21 pessoas que te chamam de pai. E aí? No momento que você está com uma dificuldade familiar, seja com o filho, com a esposa, né? Está passando por um momento difícil dentro da família. Um momento seu, de crescimento interior seu. E aí as pessoas muitas vezes olham aquilo de longe e julgam como se a gente não fosse ser humano. E a pessoa é um ser humano. Ela está tentando se melhorar, está tentando mudar a si próprio. Mas aí você tem que controlar isso, separar o que é a sua vida pessoal da sua vida espiritual, para poder você não confundir as pessoas.
Porque se eu tiver um problema com a minha esposa dentro de casa, ou com um filho, e chegar dentro de uma gira, dentro de um trabalho mediúnico, e deixar passar isso para os médios, ou para as pessoas que vêm em busca de caridade, em busca de conselhos, em busca de ajuda, atrapalha tudo. As pessoas saem descrentes, ou não conseguem buscar o que elas vieram buscar, né? Esperança. Esperança para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar sonhando. Isso é muito importante separar, que o chefe de terreiro deve saber separar isso. Então ele tem que estar sempre se vigiando, ele tem que estar sempre se cuidando da própria mediunidade, procurando melhorar a si próprio, porque mediunidade não é simplesmente entrar dentro de um terreiro de umbanda e eu estou praticando a caridade, está tudo certo, de forma alguma. A mediunidade ela é a evolução espiritual de cada um de nós. A pessoa tem que procurar evoluir espiritualmente. As fraquezas, controlar as fraquezas, controlar raiva, ódio, não ter esse tipo de sentimento, procurar se melhorar. No caso de tem pessoas que têm muito ciúme, ele não pode sentir ciúme, ele não pode sentir o ódio, a raiva, que são fraquezas humanas, que todos nós temos. Mas a missão do médium é justamente isso, é ele procurar se melhorar, é ele procurar evoluir o seu próprio ser primeiro. A partir do momento que ele consegue se conhecer, se equilibrar, ele consegue passar isso para as pessoas. Do contrário, ele não consegue fazer isso com as pessoas, ele não consegue fazer com que os filhos aprendam. Então ele tem que se vigiar, ele tem que se controlar, ele tem que se melhorar espiritualmente, né? Sua personalidade. Ele pode estar passando por o problema que for na vida, que ele ainda tem que estar ali firme. Ele tem que estar firme, em pé. Porque se ele balançar, ele balança a casa inteira. Ele balança todo mundo. Porque é o mesmo que você, dentro de uma família. Se você vê seu pai ou sua mãe para baixo, numa situação difícil, a casa toda fica assim. A energia de toda a casa fica dessa forma. Assim é dentro de um terreiro também. Quando você vê quem está adiante dos trabalhos, quem é o chefe da casa, quem é, no caso, seu pai espiritual, ele está ali firme, mesmo passando por todo tipo de problema, ele está em pé, ele está firme, ele está cumprindo sua missão e com a sua fé. Dá força para as pessoas, faz elas sentir que tem algo mais do que simplesmente... Tem algo mais nessa vida, né? Que ele tem força espiritual para passar, que ele tem algo a ensinar para as pessoas. E isso não é só no campo espiritual, não, é na vida também, que a gente procura sempre se aproximar de pessoas positivas, de pessoas que falam coisas boas, de pessoas que trazem energias boas para nós. Quando a pessoa é negativa e só vive reclamando, falando dos próprios sofrimentos, a tendência da gente é afastar delas, é não se aproximar, porque a gente fica para baixo com isso. Então ninguém gosta, né? Então a primeira missão de um médium e de um chefe de terreiro é essa, é a melhoria de si próprio, de sua personalidade, de seus defeitos, de suas falhas, de suas fraquezas, e com os preceitos, que são muitos dentro de um terreiro. O chefe de terreiro ele não pode ter hora para atender a ninguém, ele não pode ter hora certa para ouvir ninguém, ele tem que estar pronto sempre a ouvir, a falar, ele tem que estar pronto a entender as pessoas, ele não pode nunca julgar as pessoas, jamais julgar. Julgar as pessoas é um erro fatal, é um erro fatal na mediunidade. Não se julga ninguém por nada nessa vida.